Recentemente, vi uma televisão que quase faz o OLED parecer obsoleto. A nova televisão micro RGB da Samsung é tão brilhante quanto o sol. Ela quase alcança preto perfeito e é a primeira televisão tecnicamente capaz de precisão de cores perfeita. Exceto que esse aparelho custa $30.000 e só está disponível no tamanho de 115 polegadas. Mas aqui está o verdadeiro problema. Quando esse preço cair em 1 ou 2 anos, quem gastou $3.500 em uma OLED topo de linha pode se arrepender. Então, você deveria esperar para comprar essa nova tecnologia micro RGB ou simplesmente comprar o que já é ótimo agora. Se o micro RGB for como vi, o OLED pode perder o título de melhor tecnologia de TVs. Até agora, 3 empresas fabricam essa tecnologia micro RGB. A Samsung a chama de micro RGB. A Hisense chama de mini LED RGB, enquanto a Sony desenvolve sua versão, mas ainda não revelou o nome. Vou chamar de micro RGB como a Samsung nomeou, porque é mais fácil de lembrar. Fiz um vídeo detalhado sobre micro RGB explicando melhor essa tecnologia. Vou deixar os links na descrição caso queira conferir depois. Também vou colocar os links de qualquer televisão que eu mencionar neste vídeo. Normalmente eu coloco algumas promoções de TVs que eu encontrar lá embaixo também. Confira a descrição para ver se tem algo interessante. Resumindo o vídeo, o micro RGB utiliza LEDs vermelhos, verdes e azuis em tamanho microscópico. Falamos de algo menor que um fio de cabelo humano. Depois ele combina esses LEDs em pequenas unidades de retroiluminação atrás do painel display de cristal líquido. E isso resulta em um brilho insano. O modelo da Hisense atinge 8.000 nits e o de 2025 deve passar de 10.000 nits. A Samsung não revelou o pico de brilho do micro RGB, mas vi ambos e certamente está nessa faixa. Nunca vi TVs tão brilhantes antes. E para talvez ajudar quem não é nerd de TV só para contextualizar, nits são como a gente mede o brilho. A maioria das TVs alcança no máximo de 1.000 a 2.000 nits. TVs mais brilhantes lidam melhor com reflexos, destacam melhor o HDR e são mais úteis em ambientes claros. Um OLED topo de linha atinge cerca de 2.500 nits, mais que suficiente para ótima visualização sob luz solar forte. E o micro RGB vai chegar a algo entre 8.000 e 10.000 nits, então eles são realmente brilhantes. A Samsung também está afirmando que o aparelho deles é a primeira televisão a atingir 100% da cobertura de cores Broadcast Television 2020. Isso garante cores precisas no conteúdo que você assiste, o que é mais importante do que muitos pensam. BT 2020 é o padrão de cores para SDR e também se relaciona com padrões de cores HDR. A maioria das TVs atinge só 70% a 90% disso. Ao atingir 100%, você vê as cores como o diretor planejou. Aquele pôr do sol não é só laranja. É um tom de laranja muito fiel capturado na vida real. Os tons de pele parecem mais naturais, não excessivamente vermelhos ou amarelos, sem aumentar a saturação das cores. É sobre elas estarem corretas. E existe até a chance de você estar vendo cores que literalmente nunca viu antes na sua vida inteira. Esses aparelhos possuem milhares de zonas de escurecimento, oferecendo contraste muito superior ao de uma televisão mini LED. Quando vi micro RGB pessoalmente, os pretos eram quase como OLED, não iguais, mas os mais próximos que já vi. O OLED se diferencia do LED porque seus pixels emitem luz própria, sendo autoemissivos. Isso garante contraste infinito, preto perfeito e ótimos ângulos de visão. Cada pixel pode simplesmente se desligar quando precisa ser preto. Não há vazamento de luz de fundo nem nada parecido. Os novos painéis QD OLED da Samsung alcançam mais de 2.300 nits de brilho máximo, impressionando para uma tela autoemissiva. Enquanto eu estava na sede da Samsung vendo a nova e enorme TV micro RGB, pensei, isso está incrível. Mas então pensei, ainda não é OLED, e eu estava literalmente na casa da Samsung. Como esquecer como as TVs OLED deles são incríveis? Novamente, do lado do micro RGB, os níveis de preto são muito próximos, mas simplesmente não são perfeitos.
Ainda há um leve brilho de retroiluminação perceptível em toda a tecnologia display de cristal líquido. Acho que na prática, só avaliadores de TV ou entusiastas perceberiam diferença nesses níveis de preto. Eles vão ficar lá, completamente impressionados com o brilho. O ângulo de visão dessa TV é melhor que o das TVs LED comuns, mas ainda não chega ao nível do OLED. Ao se mover para o lado, você percebe que contraste e cores mudam levemente. Está no nível de um mini LED Premium, o que é ótimo, mas não chega a ser OLED, pois o OLED oferece ângulos de visão perfeitos de qualquer posição. Mas, de novo, o superpoder do micro RGB é, sem dúvida, o seu brilho. Mas além disso, você vai ter uma precisão de cores que é praticamente perfeita, o que é impressionante de ver. E não há risco de queimar, pois não usam materiais orgânicos atrás dos painéis. Esses aparelhos devem durar bem mais que o OLED, provavelmente muito mais. Para ambientes claros ou quem vê muito conteúdo com elementos fixos, como placares de esportes ou canais de notícias, o micro RGB está ficando bem atraente. Já discutimos bastante sobre as funções de cada tecnologia de TV. Vamos passar para quando cada uma dessas tecnologias realmente faz diferença na sua vida real. Se a sua TV fica em um home theater, no porão ou em um cômodo onde você pode controlar toda a iluminação, o OLED vai ser completamente imbatível. Esse contraste infinito e os pretos perfeitos em um ambiente escuro criam uma experiência que nada mais consegue igualar. Mesmo se você só costuma assistir filmes à noite com todas as luzes apagadas, OLED o tempo todo, essa vai ser a melhor opção para você. Se você é um gamer competitivo que se importa com o tempo de resposta e quer resposta instantânea dos pixels, OLED ainda vai ser a resposta. Se sua sala tem janelas em frente à TV e você assiste de dia, o brilho é mais importante que pretos perfeitos, na minha opinião. E eu tive esse problema na minha casa. Eu tinha essas janelas grandes na parede, tipo, bem ao lado do meu conjunto principal da sala de estar. E às vezes parece que o sol está bem do lado de fora das minhas janelas. E antes que você diga qualquer coisa, tipo, a gente tem cortinas que eu fecho sempre que a luz fica um pouco demais. Mas eu, pessoalmente, gosto de muita luz natural em casa. Assim, TVs muito brilhantes são a única forma de eu ter o melhor dos dois mundos. Outro ponto é que, ao deixar um canal de notícias a cabo ligado por horas, com o letreiro embaixo, o burn-in pode ser uma preocupação, mesmo que o risco seja bem baixo. Se sua TV fica ligada 12 horas por dia com a mesma interface, OLED pode não ser ideal para você. O micro RGB se destacará mesmo quando estiver disponível em tamanhos e preços acessíveis. O preço extra, maior vida útil e risco zero de burn-in fazem diferença em usos específicos. Apesar disso, acredito que quase todos ficariam muito satisfeitos com qualquer OLED atual, especialmente as TVs QD-OLED. As novas TVs QD-OLED da Samsung, como já citei, atingem mais de 2.300 nits de brilho máximo. Esse brilho já é suficiente para a maioria das salas de estar, mesmo as mais iluminadas. Então, a menos que você esteja colocando a TV diretamente em frente a uma parede, tipo uma janela voltada para o sol, sem absolutamente nenhuma cortina, provavelmente você vai ficar bem. Ainda assim, as telas anti-reflexo dos modelos Samsung QD-OLED são tão boas que você provavelmente ficará bem até em condições de iluminação desfavoráveis. Com QD-OLED, a imagem impressiona por si só. Ela possui pretos perfeitos, contraste infinito e cores vivas naturais. Esses ângulos de visão são consistentes de qualquer lugar e há TVs OLED com cores muito precisas. A Sony Bravia 8 Mark II, por exemplo, se aproxima muito dos monitores usados em Hollywood. E o desempenho de processamento simplesmente não tem igual na indústria. Para filmes, para séries de TV, para jogos, o OLED simplesmente oferece uma experiência que é realmente difícil de superar no universo das TVs. O problema continua sendo o preço e a disponibilidade. Micro RGB só existe em tamanhos grandes e preços altos agora. O modelo Samsung de 115 polegadas custa $30 mil. O modelo de 116 polegadas da Hisense, que é um verdadeiro movimento de elite no preço, custa $25 mil. E esse é todo o problema. Não é uma TV que a maioria das pessoas pode comprar. Acho que, por esse preço, ninguém deveria comprar. E não está disponível nos tamanhos que a maioria quer em casa.
O OLED, por outro lado, tem a vantagem de estar disponível em vários tamanhos e com uma grande variedade de preços. É possível comprar uma LG B5 OLED por menos de $700, dependendo do tamanho e da época. Já vi uma LG C5 por menos de $1.200 em promoção. Aparelho fenomenal. Modelos topo de linha como LG G5 ou Samsung S90 e 5F custam entre $2.000 e $3.500. Depende do tamanho e da época do ano, pois há muitas opções de TVs. Os tempos de resposta são ótimos para jogos. A qualidade da imagem no escuro é imbatível. O OLED é o rei por um motivo. Só porque você é chuva, não significa que você não possa cair. E se o OLED deve se preocupar com algo no horizonte imediato, com certeza é o micro RGB. Não dá para saber se esses preços de $30 mil vão mudar em 1 ou 2 anos, ou quando ficarão acessíveis. Mas você pode ter algumas pistas olhando para o mercado atual de mini LED e para o mercado de TVs 8K. Então, um pouco de história. A TCL lançou o Praná primeiro mini LED em 2019. É louco pensar que não faz tanto tempo assim. Parece que o mini LED existe há tempos. Aquela TV de 65 polegadas custava $2 mil, bem mais cara que boas TVs de LED, que saíam entre $500 e $1.100. Mas isso não foi nada comparado quando a Sharp lançou a primeira TV 8K, lá em 2015. A TV 8K de 85 polegadas deles custava $133 mil. 10 anos depois, uma TV 8K de 85 polegadas custa cerca de $4 mil, uma queda grande de preço. Mas aqui está o motivo pelo qual os preços caem tão drasticamente com a tecnologia LED. Painéis de LED são mais fáceis e baratos de fabricar que os OLED e a cadeia de suprimentos já é madura. Os processos de fabricação são bem conhecidos e as empresas podem aumentar a produção rapidamente. Quando Samsung, Hisense e Sony competirem para produzir micro RGB em larga escala, a concorrência vai acelerar a inovação e reduzir rapidamente os preços. Não se trata de uma única empresa controlando toda a cadeia de suprimentos e produção de LED, como faz a LG. Diversas empresas disputarão o mercado, resultando em preços agressivos. O OLED levou mais tempo para ficar mais barato, porque seu processo de fabricação é mais delicado. Os materiais se degradam e menos empresas conseguem fabricar painéis com a qualidade exigida. O LED não tem essas limitações. Então, quando eu digo que as empresas vão descobrir como produzir micro RGB em escala, quero dizer que provavelmente estamos falando de um período de 18 a 24 meses antes de vermos tamanhos menores e talvez mais 1 ou 2 anos antes que os preços realmente comecem a cair. Agora, exatamente quando esses preços vão ficar abaixo dos $5 mil, é difícil dizer, talvez 2, 3 anos, provavelmente 4 ou 5 anos, para chegar na faixa dos $2.500. Então, é como se estivesse realmente competindo com os preços do OLED. Mas eu acho que, uma vez que chegar a $5 mil, muita gente vai começar a se sentir mais confortável para começar a investir nessa tecnologia premium de LED. Quando ficar abaixo de $2.500, os portões vão se abrir totalmente. Todo mundo vai querer um desses aparelhos, mas isso vai demorar muito. E tem uma coisa sobre esperar. Você não só adia a compra, mas também deixa de aproveitar anos com uma TV muito melhor. Suponha que você espere cerca de 4 anos para um micro RGB custar $3 mil. São 4 anos assistindo filmes na sua TV atual, 4 anos jogando, 4 anos maratonando séries. São quase 1.500 dias em que você poderia ter tido algo muito melhor do que tem agora. Essa é a realidade. Quando o micro RGB ficar mais barato, ainda estará nas primeiras gerações. Haverá peculiaridades para resolver e atualizações de firmware, típico de quem adota a tecnologia cedo. Enquanto isso, o QD-OLED é refinado e comprovado após várias gerações e problemas resolvidos. Você está comprando uma tecnologia madura que funciona muito bem hoje, não uma tecnologia promissora que talvez funcione muito bem daqui a uns 3 anos. E enquanto isso, eu acho que o QD-OLED é incrível neste momento. Sony Bravia 8 Mark II e Samsung S90 e 5F estão entre as melhores TVs atualmente. O antirreflexo da Samsung na S90 e 5F é impressionante.
Esses aparelhos são brilhantes o suficiente para ambientes ensolarados, que era justamente o maior ponto fraco do OLED por anos. Isso não é mais um problema. A precisão e vivacidade das cores são incríveis. E não importa o quanto o micro RGB melhore, ele nunca vai ter contraste infinito. Em ambientes escuros, o OLED ainda vai parecer melhor. As vantagens do micro RGB são brilho e variedade de tamanhos, já que tudo isso escala. A principal vantagem do OLED é a qualidade de imagem e sua disponibilidade imediata. Então, se você está comprando uma TV hoje, você não está necessariamente escolhendo entre OLED e micro RGB. Você está escolhendo entre OLED e mini LED, pelo menos por enquanto. E dependendo do seu ambiente e do seu orçamento, qualquer uma ainda pode ser a escolha certa para você. Aquela OLED de $3.500 que você comprou hoje não ficará obsoleta com a chegada do micro RGB. Quando o micro RGB chegar, você já terá aproveitado 3 ou 4 anos incríveis da OLED. Ainda assim, não acho que o micro RGB vá tornar a OLED obsoleta. Vai ser apenas mais uma opção para diferentes casos de uso. E ter opções é algo que você quer ver mais no mundo das TVs. Às vezes parece muito, mas ter opções é o principal e beneficia o consumidor. Agora, será que vai ser tão popular e seguir o mesmo caminho do mini LED e começar a vender mais que o OLED? Não faço ideia. Será que o FOLED vai chegar antes do micro RGB se tornar acessível? Sim, FOLED é o nome da evolução do OLED. Será a próxima tecnologia após essa, apesar do nome estranho, mas tudo ainda é desconhecido. Mas o que eu sei é que se você está aí olhando para a sua TV mais antiga, talvez até assistindo a este vídeo nela agora, e quer algo novo, mas não tem certeza se vale a pena gastar dinheiro agora. Você não sabe se está desperdiçando dinheiro ou se deveria esperar para comprar algo mais novo e melhor. O micro RGB é promissor, mas ainda não chegou. Pare de se preocupar com o amanhã e aproveite o que funciona para você hoje, pois a tecnologia atual é incrível. Mas, novamente, se você quiser várias recomendações minhas de alguns conjuntos incríveis que você pode realmente comprar hoje, eu coloquei todos os links na descrição aqui embaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo